Olá a todos do canal do Evangelho, meu nome é Carlos, é um prazer estar com vocês para mais esse estudo bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 22, versículo de número 15 até o versículo de número 22. Você que está com sua Bíblia aí em mãos pode acompanhar a leitura. E você que não tem a Bíblia pode fazer a leitura aqui comigo na tela. Versículo 15 começa assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, dize-nos: o que pensas? É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar um imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados, deixando, retiraram-se. Bom, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre as obrigações terrenas e as obrigações espirituais. Esse é o título da nossa meditação de hoje. Essa passagem ela ocorre durante um momento de crescente oposição das autoridades religiosas contra o Senhor Jesus. Lembremos que o capítulo 22 ele já está incluso ali na semana da crucificação, quando o Senhor ele entra em Jerusalém e ali as oposições elas vão crescendo até culminar em sua crucificação. Os líderes religiosos estavam procurando qualquer que fosse o motivo para contradizer o Senhor Jesus em seus ensinos. E aqui estava um grupo de discípulos dos fariseus junto com os herodianos, que no versículo 16 nós temos isso. Vale lembrar que os herodianos e os fariseus eles eram rivais entre si. Enquanto os fariseus eles eram contra a dominação romana, os herodianos eram a favor disso. Então eram grupos que acabavam sendo rivais entre si, porém aqui encontram-se unidos contra o Senhor. E eles se aproximam do Senhor com um tom cordial, de forma aparentemente respeitosa, tratando-o como mestre, fazendo elogios, dizendo que o Senhor Jesus era íntegro, que ensinava o caminho de Deus. E aí eles fazem a pergunta no verso 17: É certo pagar imposto a César ou não? Esta pergunta, dependendo da resposta do Senhor, poderia colocá-lo numa situação passível de acusação por um dos dois grupos. Primeiro porque se o Senhor se colocasse a favor do pagamento de imposto, era como se para os judeus ele tivesse sendo um traidor
ali da sua pátria, indo a favor do sistema de dominação romana. E se por um acaso ele falasse que não era lícito pagar imposto, então ele estaria indo contra as leis romanas. E os próprios herodianos poderiam ali acusá-lo de insurgir-se, né, contra o próprio governo romano. Então ele estava numa situação um tanto delicada. E aí por isso que o verso 18 diz que o Senhor conhecia a má intenção deles. E faz a pergunta: por que vocês estão me pondo à prova? Então aquela pergunta deles era uma pergunta maliciosa. Não tinha um intuito de querer saber a verdade ou de conhecer ali a verdade, mas apenas um fim de testar o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus os chama de hipócritas, porque eles se aproximam elogiando o Senhor, mas por trás disso eles tinham um coração maldoso. Eles queriam apenas acusar o Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus pede para que eles mostrem uma moeda que era usada para pagar o imposto. E eles se aproximam do Senhor e mostram um denário. Um denário era uma moeda romana que equivaleria a um dia de trabalho. E o Senhor diz: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles dizem: de César. Então o Senhor diz: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessa passagem, ou melhor, nessa resposta, o Senhor Jesus ele ensina uma grande lição. Ou seja, que é necessário que se reconheçam as autoridades governamentais, porque elas foram instituídas, foram estabelecidas, foram ordenadas pelo próprio Deus. Paulo reforça esse ensino em Romanos 13, versículo 1, lembrando que essas autoridades terrenas, elas foram assim ordenadas por Deus, e dessa forma, pagar impostos ou cumprir as leis terrenas são uma forma de reconhecer esse ordenamento que o próprio Deus criou. E isso nos traz uma seguinte reflexão. Será que nós estamos entendendo que as autoridades governamentais, elas foram de fato instituídas por Deus e que ao cumprir com as nossas obrigações civis, com as nossas obrigações terrenas, nós estamos, na verdade, indo a favor daquilo que o Senhor Deus estabeleceu, de forma que isso faz parte do nosso testemunho? Então eu gostaria de que você pensasse nessas obrigações terrenas como parte do seu testemunho cristão. Um exemplo simples de uma obrigação terrena seria o próprio pagamento de imposto. Um outro exemplo seria você estar, digamos, com as documentações ali veiculares em dia. Isso é uma forma de submeter-se às obrigações, terrenas que nos cabem. Então, esse é um primeiro
ponto, né? Nós temos obrigações terrenas, né? Temos autoridades terrenas que são, né, reconhecidas, né? Porque foram estabelecidas pelo Senhor. Mas acima de tudo, nós devemos a nossa lealdade maior, né? Ou a nossa obrigação mais importante é para com Deus. Quando ele fala, deem a César o que é de César, ele está nos colocando num nível terreno de obrigações, né? Responsabilidades terrenas. Mas quando o Senhor fala, deem a Deus o que é de Deus, ele está cobrando, né? Ou está colocando as obrigações ali espirituais como sendo as mais importantes. Bom, e eu gostaria de pensar um pouco sobre essas obrigações espirituais que o Senhor Jesus ele aponta aqui, pois no próximo capítulo, capítulo 23, ele vai denunciar os escribas e os fariseus de estarem em falta com relação à própria lei de Deus, de estarem negligenciando ali os ensinos de Deus. Então, podemos ver isso no capítulo 23, que os fariseus, os próprios fariseus, eles estavam preocupados em pagar impostos a César, mas não estavam preocupados com relação a obedecer a própria lei, com relação a dar a Deus aquilo que é de Deus. Então nós vemos aqui, este capítulo ele vai trazer uma série de reprovações do Senhor com relação a esses fariseus. O versículo que eu gostaria de chamar a atenção é esse versículo de número 23. Ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Lembra que ele já havia chamado eles de hipócritas já ali no capítulo 22, na questão do pagamento do imposto, onde nós estávamos lendo agora há pouco. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Em outras palavras, vocês não têm dado a Deus o que é de Deus. E aí ele vai falar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, existem ações, né, ou responsabilidades ali com relação ao Senhor Deus que estavam sendo negligenciadas por aquele grupo de pessoas. E eram a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então isso, voltando aqui para o capítulo 22 de Mateus, isso nos traz um questionamento. Nós, enquanto cristãos, será que nós temos dado a Deus aquilo que é de Deus? Ou seja, será que temos de fato estamos sendo fiéis ao Senhor? Estamos andando com justiça, sendo pessoas tementes a Ele, sendo pessoas que estão andando, né, de fato nos seus caminhos? Então, nós precisamos pensar um pouco a respeito disso. Se estamos dando a Deus o que de fato Ele merece, o que de fato
nos cabe enquanto cristãos. E esse versículo ele também nos mostra uma realidade. Nós temos uma dupla cidadania. Quando ele diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos divide em cidadãos terrenos, né, por conta das nossas obrigações terrenas, mas também cidadãos celestiais, isso trazendo para o contexto de aplicação da igreja. Nós, né, temos as nossas obrigações terrenas, mas na realidade nossa pátria, né, está nos céus. E isso está em Filipenses 3:20, que nos lembra que a nossa cidadania está nos céus. E aí os nossos comportamentos devem, né, refletir essa realidade em nossas vidas. Nós temos que priorizar mais a nossa identidade como cristãos, mais as nossas obrigações enquanto cristãos, do que, né, os valores, as nossas responsabilidades terrenas. Então, nós temos que ter esse filtro, né, de prioridade em nossas vidas. E nós somos como embaixadores de Cristo. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5:20. Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Então, o embaixador, ele é um representante, né? Pensando na figura do embaixador, ele é um representante do seu país em uma terra, né, estrangeira. E esse embaixador, ele representa, né, esse país de origem sua, porém, né, ele cumpre ali com as leis do país de destino, mas a sua lealdade de fato está com a sua pátria, né, está posta, né, em sua pátria. Então, da mesma forma, nós devemos, né, obedecer aqui as leis terrenas, reconhecendo as autoridades, cumprindo com as nossas responsabilidades, mas sempre priorizando, né, aquilo que é de Deus, ou seja, nossa pátria celestial. Então, que essa reflexão possa nos desafiar a equilibrar as nossas responsabilidades terrenas com o nosso chamado celestial, reconhecendo que a nossa lealdade suprema é a Deus e que a nossa cidadania ela é celestial. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, de fato, estar cumprindo com as suas responsabilidades terrenas, mas priorizando sempre, colocando sempre em primeiro lugar as suas responsabilidades espirituais, dando a Deus aquilo que é de Deus. Até a próxima e que Deus abençoe a sua vida.